palavra conhecer aqui nesse texto, ela não se refere a um conhecimento intelectual, não tem nada a ver com isso, mas a um relacionamento real e transformador. É o tipo de conhecimento que molda o nosso caráter, que muda o nosso comportamento e que transforma a nossa vida. João não está aqui se referindo a uma obediência ocasional, aquela obediência que nós passamos a ter quando aquilo que é requerido de nós se torna conveniente para a gente obedecer. Não é esse tipo de obediência que João está citando. João aqui está falando de uma obediência que nasce de um coração rendido e disposto a viver segundo os princípios da palavra de Deus. Ainda que isso implique em renúncia de alguma coisa na nossa vida, ainda que essa obediência venha gerar algum tipo de desconforto para nós, ainda que essa obediência venha confrontar o desejo da nossa carne, é esse tipo de obediência que João está se referindo aqui. O que nós precisamos entender nessa manhã é que obedecer a Deus, viver uma vida de obediência, vai muito além do que apenas seguir regras. Deus não nos chamou para seguirmos regras. A obediência aqui, que João está se referindo, é quando a gente reconhece que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. É quando a gente decide confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos o caminho que Ele nos chamou para trilhar. Obedecer a Deus é dizer não a si mesmo para dizer sim para Jesus. Obedecer a Deus não é apenas cantarmos lindas canções, não, mas demonstrarmos essa obediência através da nossa atitude. Em 2015, o mundo assistiu horrorizado um vídeo onde 21 missionários egípcios foram brutalmente decapitados. E aqueles homens foram decapitados simplesmente porque eles foram confrontados e queriam que eles negassem a Cristo. Queriam que eles negassem a sua fé em Jesus. O Estado Islâmico torturou eles até que eles negassem a Jesus. Mas aqueles homens permaneceram fiéis e obedientes à direção que Deus havia lhes dado. Ainda que essa obediência tivesse colocando em risco a sua própria vida. E todos aqueles homens foram decapitados. Poucos dias depois, a esposa de um daqueles missionários foi entrevistada. Ao vivo aconteceu essa entrevista. E a repórter foi aos prantos, quando ela fez uma pergunta ali para essa esposa, sobre como ela estava se sentindo, por conta do que aconteceu ao seu marido. E a resposta daquela mulher foi: eu agradeço a Deus, por dar ao meu marido a honra de morrer como um verdadeiro cristão. Eu quero dizer para você nessa manhã que ser discípulo de Cristo significa viver uma vida de obediência, mesmo que isso implique um sacrifício para nós. E quanto a mim, e quanto a você? O que será que tem impedido
a gente de viver uma vida de obediência a Deus? O que será que nós temos deixado de fazer para viver uma vida de obediência a Deus? O que será que você tem negociado em troca da sua fidelidade a Deus? Será que a sua submissão à vontade de Deus só vai até o ponto onde não custa nada para você? O que será que Deus já mostrou que você precisa abrir mão, mas você ainda insiste em manter? Qual o pecado que você tem alimentado, mesmo sabendo que esse pecado está roubando a sua intimidade com Deus? Quais são as amizades que Deus já mostrou para você e que você precisa se afastar, porque estão matando o seu relacionamento com Deus e você mesmo assim continua cultivando elas? Quais são os desejos da carne que você continua nutrindo, mesmo sabendo que o Espírito Santo já mandou você abandonar? Eu quero dizer para você nessa manhã que obedecer a Cristo é estar disposto a perder o mundo para não perder o céu. E tem tanta gente que está negociando os prazeres desse mundo, vivendo uma vida totalmente desregrada, sabendo que Deus não aprova determinadas atitudes, e mesmo assim, continua praticando e vivendo aquilo que Deus aprova. Pessoas que têm negociado uma eternidade no céu, nas mansões celestiais, no reino de Deus, por conta de um prazer momentâneo que esse mundo tem a oferecer.